O caso Super Xandão versus Bianquinha não para de piorar. Pra ela. Ah, barraqueira do caralho. Olha a língua. Bianquinha está afirmando que Super Xandão tá em cima dela no privado. Claro que não. Quem que vai ser louco? Hoje está na moda. Todo mundo é streamer, youtuber ou tiktoker. Mano, daqui a uns anos já não vai ter plateia. Todo mundo será celebridade ou famosinho, sei lá. E é isso. São tantos youtubers, mas tão pouca inovação. Parece que sobrou apenas quantidade, enquanto a qualidade caiu drasticamente. E muito do que se produz hoje é só um monte de gente falando da vida alheia, apontando as falhas dos outros. Cuidar da própria vida que é bom. Ninguém tem tempo. Mas cara, no vídeo de hoje você não vai falar da vida do Super Xandão e Bianquinha? É claro que vou, mas o porquê da pergunta? Então basicamente nós seremos hipócritas? Me chamou de quê? Desculpa. Sim, porque nós youtubers falamos dos outros, fazemos e falamos de hipocrisias que as pessoas não tão hipócritas não entendem. Tudo pelos likes, você sabe como o jogo funciona. Ó, editor, para de encher o saco e vamos ao vídeo, ou vou baixar seu salário. Teu trabalho é apenas editar e não opinar. É mesmo, é? Em poucos anos, a Bianquinha saiu de uma streamer conhecida dentro de uma bolha específica da internet para se tornar uma das figuras mais comentadas do entretenimento online brasileiro. Muitos, inclusive eu, ficamos sabendo dela durante a troca de farpas que houve contra o Felca sobre o paraíso das apostas. Round 1, fight! E já temos um vídeo no canal falando sobre isso, sugiro que dê uma olhada porque está Muito bom. E antes de continuarmos, eu peço encarecidamente o seu like e sua inscrição, porque isso é fundamental e nos ajuda a trazer mais vídeos pra vocês. Dê essa moral. Então, a Bianquinha apareceu em discussões sobre apostas, entrou em conflito com Felca, passou pelo universo Red Pill, foi parar em programas gigantes. E quando pensávamos que ela aprendeu a lição, ou sobre a Bianquinha ter encontrado definitivamente seu lugar na internet, veio Super Xandão. Deixa eu calcular. Então foi só uma fala, uma resposta, uma acusação, uma ligação e uma sequência de vídeos que transformou uma polêmica em uma guerra pública. Mas existe uma pergunta muito mais interessante. Bianquinha realmente caiu? Ou estamos assistindo apenas a mais uma transformação de um personagem criada pela própria internet, como foi o caso do Luva de Pedreiro? Porque para entender o que aconteceu com Bianquinha, é preciso voltar para muito antes de Xandão. É aqui que a história começa. Antes de virar personagem de polêmica, Bianquinha era conhecida principalmente como streamer e criadora de conteúdo. E sua trajetória na internet começou ligada ao universo gamer. Ela construiu público fazendo lives, interagindo diretamente com seguidores e transformando sua personalidade no próprio produto. Ela é formada em medicina veterinária e chegou a trabalhar na área antes de se dedicar ao conteúdo digital, até a vídeos dela cuidando de animais. Mas não se preocupem com esses animais. E existe uma regra não escrita nesse tipo de carreira. Quanto mais você cresce, mais sua personalidade começa a valer tanto quanto o conteúdo. A pessoa deixa de assistir apenas ao que você faz, ela passa a assistir você. E foi justamente aí que Bianquinha encontrou sua maior força, mas também sua maior vulnerabilidade. A fórmula era simples: personalidade forte, opiniões fortes, humor, provocação e muita interação. Esse tipo de conteúdo cria uma relação diferente com o público. Você não está apenas assistindo uma pessoa, você sente que conhece aquela pessoa. E quando essa relação funciona, o crescimento pode ser absurdo. Mas existe um problema. A mesma personalidade que cria fãs também cria inimigos. E Bianquinha começou a descobrir isso da maneira mais pública possível. Um dos episódios que ajudaram a ampliar sua exposição aconteceu quando circulou um vídeo em que ela fazia comentários sobre um passeio turístico na Rocinha, que segundo ela mesma, aquilo era um passeio turístico para conhecer gente. Pobre! Você tem o safari da Rocinha, que é o safari que você paga pra ir de jipe e conhecer pobre. Eu tô passada, chocada. E ela foi chamada de sobrinha de prefeito, coisa que fez o próprio prefeito do Rio de Janeiro desmentir o parentesco em vídeo de YouTube. É mentira! Classificando a fala da Bianquinha como uma sem noção. Depois, é claro, ela pediu desculpas e disse que havia sido mal interpretada. Mas eu errei, Zé, porque eu não precisava disso não, mas eu errei. E aqui aparece uma característica que acompanha toda a trajetória da streamer. Bianquinha não precisa de uma campanha publicitária para aparecer nas manchetes. A própria internet faz isso por ela.
E para quem não sabe, a estratégia usada por Bianquinha vem dos rappers americanos. Calma que eu vou explicar, jovem gafanhoto. Como a mecânica de marketing por trás do rap americano aplica-se perfeitamente ao ecossistema dos streamers brasileiros. O caso de Bianquinha, especialmente nos seus conflitos com Felca e Super Xandão, é uma lição prática de como a internet converte indignação pública em crescimento de audiência. Em outras palavras, ao se meter em polêmicas, a Bianquinha contra o Felca ou Super Xandão, que tem público maior, e que são figuras de grande alcance, o chamado beef. A loirinha drena a audiência dos rivais e utiliza declarações bombásticas ou a exposição de conversas privadas para quebrar a rotina da internet. O segredo do crescimento contínuo de seguidores reside na lógica dos algoritmos das redes sociais, que não avaliam a moralidade da polêmica, mas sim o tempo de retenção do utilizador. As discussões prolongadas mantêm as pessoas presas ao ecrã, forçando as plataformas a entregar o perfil de Bianquinha a um público cada vez maior. Em vez de recuar perante as críticas massivas, a streamer assume a postura de anti-heroína, dobrando a aposta e ironizando os adversários, o que converte a indignação dos detratores em novos seguidores curiosos e solidifica uma base de fãs fiel que consome fielmente o seu conteúdo sem filtros. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Em 2025, a escala era outra. E o nome que estava no caminho de Bianquinha era... Felca, você gosta de paçoca? Naquele momento, Felca havia assumido uma postura pública extremamente crítica em relação à divulgação do Tigrão pelos influenciadores. Depois da participação de Virgínia, namorada do Vini Júnior na CPI das Bets, Felca passou a criticar publicamente criadores ligados ao setor. E é aqui onde entra a Bianquinha nessa treta. Sou eu. Os dois trocaram críticas e ironias em público, só faltou sair no X1. A imprensa registrou o confronto como mais uma frente da campanha de Felca contra influenciadores que promoviam apostas. Para quem acompanhou tudo na época, era nível Homem de Ferro contra Capitão América. Uma pena o Felca ter nos iludido em seguida, ao assinar com uma certa rede que nem vale a pena citar o nome. E existe uma ironia aqui. Para Felca, aquela discussão era sobre apostas. Para Bianquinha, ela significava muito mais. Porque quando você entra em uma discussão com alguém que já possui milhões de olhos sobre ele, você ganha uma coisa imediatamente: visibilidade. O problema é que visibilidade não significa necessariamente reputação. Você pode ganhar milhões de visualizações e perder parte do público no mesmo movimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Parte da internet passou a defender Felca, outra parte passou a defender Bianquinha, e uma terceira parte simplesmente começou a assistir pela treta. E essa terceira parte é extremamente importante, porque é ela que transforma a polêmica em negócio. No pico da treta contra a Felca, a Bianquinha já estava ocupando espaços que iam muito além das lives. Ela participou do Pânico ao lado de Junior Masters. A descrição do programa a apresentava como streamer, gamer e criadora de conteúdo, com uma base crescente de seguidores. E isso simboliza perfeitamente aquele momento. A personagem que nasceu dentro da Twitch agora estava entrando no mainstream da internet brasileira. É aqui que podemos chamar de auge. Não necessariamente porque foi o momento em que ela teve mais seguidores, mas porque a marca Bianquinha estava em todos os lugares. Ela tinha público, polêmica, personalidade, participação em podcasts, debates, cortes, inimigos, fãs e principalmente, atenção. E na economia da internet, atenção é moeda. Só que existe uma regra cruel. O público que te coloca no topo também pode ser o público que te derruba. É verdade. E então chegamos a 2026. A nova história começa com uma fala de Bianquinha durante uma live. Um comentário sobre Xandão viraliza. Xandão responde. E inicialmente poderia ser apenas mais uma discussão de internet. Só que não foi, porque a história rapidamente evoluiu para algo muito maior. Petição inicial sobre quebra de sigilo. Só mostrar pra vocês, ó. Bom, gente, se a internet descobrir que foi o Xandão, acabou pra ele igual acabou pro Felca. A pia cheia de prato esperando pra lavar. Cancelamento de verdade é do Monark. Tô sendo cancelada onde, mano? Ainda ganhei uma chance de processar e ganhar dinheiro em cima do Renan Play. A casa só tem poeira e ninguém para limpar. E todo mundo falando de mim. Raça absoluta, além da consciência. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Bianquinha afirmou que havia conversado por mensagens com alguém que acreditava ser Xandão, mas o Xandão negou que fosse ele.
E de repente a pergunta deixou de ser, ora, quem está certo? E passou a ser, mas quem estava do outro lado daquela conversa? A partir daí, o caso ganhou uma dimensão quase investigativa. Vieram explicações, vieram respostas. Veio uma ligação envolvendo Bianquinha, o Xandão e a Jaqueline. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo. E em julho de 2026, começaram a aparecer vídeos especificamente dedicados à briga e ao chamado Exposed. Em questão de dias, a história ganhou novos capítulos. Primeiro, o Exposed, depois, novas respostas, depois, ameaças de medidas jurídicas, depois, novos nomes entrando na história, como o Renan Play, Cor e até o Lázaro. O Lázaro Ramos? Ó, inteligência, não, o Gustavo Lázaro, youtuber, e não o Foguinho da Ellen. E cada novo personagem criava uma nova pergunta. E agora em setembro vai entrar o grosso. Isso é importante para entender a internet moderna. Uma polêmica raramente permanece sendo uma polêmica. Ela vira uma franquia. Uma pessoa responde, outra reage. A primeira responde à reação. Alguém faz um vídeo explicando. Outro faz um vídeo explicando o react do react. E quando você percebe, existem 50 vídeos sobre uma discussão que começou com uma única fala. É a verdade, não minto. Várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, milhões de impressões e visualizações. É incrível o tempo de sobra que temos, a ponto de incluir a vida de alguém na nossa pauta pessoal. O Guinness Book não mente. Foram 50 vídeos entre 18 e 27 de julho de 2026. É tanta gente comentando, até parece o trailer do filme Homem-Aranha, Um Novo Dia. São tantas views geradas sobre o caso Bianquinha e Xandão que parece incomensurável. É sério que você disse incomensurável? É sério que está se apoiando no caldeirão do cosmos? Esse é o nome disso? Nem doeu. Vou fingir que nem senti. Mas então, Bianquinha caiu? Aqui precisamos tomar cuidado, porque queda pode significar várias coisas. Ela perdeu relevância? Não necessariamente. Ela perdeu seguidores? Isso precisaria ser medido com dados concretos. Ela perdeu dinheiro? Não temos dados públicos suficientes para afirmar. Então o que podemos afirmar? A percepção pública mudou, e isso é muito mais difícil de medir. Uma parte da internet passou a enxergar Bianquinha como alguém que foi longe demais. Outra parte continua defendendo ela. E uma terceira parte simplesmente assiste ao caos. Mas existe uma diferença fundamental entre o auge e o momento atual. No auge, Bianquinha controlava a narrativa. Agora, ela divide a narrativa com dezenas de outras pessoas. Xandão tem uma versão. Jaqueline também tem a sua. Outros criadores surgiram com mais versões. Os espectadores comentam outras a cada dia. E os cortes ganharam vida própria. Quando isso acontece, a imagem de uma personalidade deixa de pertencer completamente a ela. A internet passa a editar essa imagem por conta própria. Esta é a parte mais interessante dessa história. E a queda de Bianquinha não tem acontecido por causa do Felca, ou por causa de Xandão, nem por causa de uma única fala. Talvez o verdadeiro problema seja outro. Se existe uma coisa que deseja muito, ou alguém que realmente quer ser, saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar é você. Eu? Pega ele! O modelo de fama baseado em polêmicas tem um limite. Enquanto cada conflito aumenta sua audiência, você cresce. Mas chega um momento em que cada novo conflito também aumenta o risco. Mais pessoas observam, mais pessoas gravam, mais pessoas interpretam, mais pessoas arquivam. E aquilo que antes parecia apenas entretenimento, começa a construir uma reputação. Bianquinha construiu sua carreira em torno de uma personalidade forte. Foi justamente essa personalidade que fez milhões de pessoas prestarem atenção nela. Mas é possível que essa mesma característica tenha criado o ambiente perfeito para sua maior crise. De streamer gamer, a personalidade polêmica. De Felca, aos grandes podcasts. Do auge, a Xandão. E agora, a uma das maiores tretas da internet brasileira. Mas a história ainda não acabou, porque na internet existe uma coisa que pode ser ainda mais poderosa que o cancelamento: o próximo capítulo. Talvez Bianquinha consiga reconstruir sua imagem. Talvez essa seja apenas mais uma polêmica que será esquecida daqui a alguns meses. Ou talvez este seja o momento em que sua trajetória muda para sempre. A única certeza é, a internet adora uma ascensão, mas ela ama ainda mais assistir à queda. E você, acha que Bianquinha realmente caiu? Ou essa é apenas mais uma fase da carreira dela? Comenta aqui embaixo. E se você quiser entender a próxima parte dessa história, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal, que a gente não vai processar ninguém, confia. E lembrando,
Não nos levem a mal por esse vídeo. Nos levem antes para as Maldivas, ou para alguma ilha paradisíaca, onde só vai quem ganha 40 mil reais por mês. Galera, esse foi o vídeo de hoje, e espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Turn that back on, I was watching that.